Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você conhecerá as ações realizadas pelas casas do administrador do Conselho Regional do Rio de Janeiro. E no segundo bloco, o administrador Paulo Tisoni fala do potencial turístico do Jalapão. Veja agora. De abranger todos os municípios do estado, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro dispõe de 8 sedes localizadas em cidades-chave do interior. As casas do administrador estão situadas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goitacazes, Macaé, Cabo Frio, Volta Redonda e Niterói. Ao longo dos últimos anos, o CRA-RJ tem investido na interiorização e no crescimento do número de administradores registrados nos municípios fora da capital. A Casa do Administrador, ela foi implantada em Teresópolis em 1984, na primeira gestão do presidente Wagner Siqueira. Nós atualmente ficamos no centro da cidade, muito perto da prefeitura, e temos aqui uma visitação constante. Nosso livro de visitas já ultrapassou a casa das 1000 assinaturas. E isso é muito bom, porque o administrador, ele, tanto profissional quanto a comunidade acadêmica, tem acesso muito bom às nossas dependências. Nas casas do administrador, profissionais e estudantes encontram todos os serviços disponíveis no CRA-RJ, como emissão do registro profissional, emissão da carteira de estudante, certificados, negociação de dívidas, entre outros serviços. É importante também ressaltar que aqui você vai para todas as informações com relação ao CRA, porque não basta só ser o aluno graduado em administração. É importante que esse aluno esteja registrado no Conselho para ele estar completamente habilitado para participar de processo seletivo, concursos públicos, estaduais e municipais. Com o crescimento da indústria e do comércio nas cidades do interior, a presença constante do Conselho Regional de Administração se tornou peça fundamental para a empregabilidade local. Quando a gente fala em Bom Jardim e Cordeiro é porque está tendo uma industrialização muito grande aqui na região, por causa de um incentivo fiscal do governo estadual, né? Então muitas indústrias estão se instalando aqui em Bom Jardim, principalmente em Bom Jardim. Então a demanda por registro e administradores está muito grande, né? As casas do administrador também mantêm espaços destinados a eventos e reuniões para empresas registradas na entidade, assim como promovem cursos para profissionais e estudantes da região. Temos uma sala anexa com 20 lugares para administração de aulas. Nós cedemos esse espaço para empresas que desejarem ministrar cursos, fazerem palestras para os seus funcionários, porque eu acho que isso é uma forma da gente estar próximo das empresas, que em última análise é quem vai acolher os profissionais formados, né? E essa sala tem sido usada, né, por empresas de consultoria, ou o próprio Sebrae tem utilizado essa sala diversas vezes para seus projetos. Uma sala não é muito grande, mas que proporciona um conforto para aqueles que dela necessitarem. Então nós temos aqui uma outra sala que tem um espaço aí para aproximadamente 15 alunos, né? E onde a gente consegue oferecer cursos que esses cursos eles não vão competir com universidades, com cursos técnicos daqui. Ao contrário, a gente parte aqui mais para a prática, né? Então, por exemplo, se a gente fala de planejamento estratégico, a gente não fala apenas dos conceitos. A gente vai exatamente para alguns instrumentos e técnicas de análise estratégica e por aí vai, né?
Então, quer dizer, a gente parte mais para a execução. São cursos normalmente de 15, 16 horas. Nós temos, inclusive, visita a instituições, palestras, nós temos, inclusive, grupos que vão ao Rio de Janeiro para conhecer a sede do CRA-RJ. Para estudantes dos cursos de administração e tecnológicos de cada região, a presença do Conselho Regional de Administração é um elo entre a vida acadêmica e a profissão que escolheram. Por isso, as casas do administrador buscam atividades que levem o aluno ao encontro do CRA-RJ. Bem, nós damos atenção aos estudantes, né? Periodicamente nós vamos às faculdades, fazemos palestra mostrando o que o CRA, mostrando as suas vantagens em se registrar primeiro como estudante, depois como profissional, depois de formado. Com relação aos estudantes, a gente está constantemente passando e-mail para os coordenadores, pedindo que eles mandem os formandos visitar a casa do administrador com o intuito de, no futuro bem próximo, eles serem registrados com a gente. Em uma ação sem precedentes entre os conselhos profissionais do Brasil, durante todo o ano, o CRA-RJ promove encontros de administradores e debates culturais em municípios do interior do estado, a fim de levar assuntos importantes do mercado de trabalho para todos os administradores e estudantes do Rio de Janeiro. Outro evento fomentado pelo Conselho são os encontros de professores dos cursos de administração, os EPROCADs, voltados para o corpo docente da área. Essa é uma importante ferramenta de contato com os profissionais, mesmo nas regiões mais distantes da capital. A Casa do Administrador Sul-Fluminense tem uma abrangência de mais de 20 cidades. Vou citar os 4 pontos principais, que é até Paracambi, Vassouras, Itatiaia e Angra dos Reis. Nessas cidades, hoje a gente tem oferecido grandes eventos, como o Encontro dos Administradores, o Debate Cultural. Todo esse empreendimento do CRA-RJ visa auxiliar o crescimento profissional dos administradores, facilitar sua carreira, a fim de que possa exercer sua profissão de acordo com a lei, além, é claro, de levar o profissional para o seu local de direito, a casa do administrador. E saiba que essa aqui é a sua casa, né? Use-a e abuse, né? Porque aqui é a casa do administrador. Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E nós vamos conversar com o professor e administrador Paulo Tizoni Paraná. Tudo bem, professor? Tudo bem. Tudo ótimo. Com relação ao potencial turístico do Jalapão, que é o assunto da sua tese de mestrado, que o senhor fala de maneira tão encantadora, né, que já vem pesquisando ao longo desses anos, por que a escolha desse tema para estudo? Bom, a escolha do tema é em função da preocupação que a gente tem com o desenvolvimento regional. Aliás, a minha vinda para o Tocantins foi mais nesse sentido, de verificar uma melhor contribuição minha como profissional para esse estado. Essa sua visita a essa região, que é composta de 8 municípios, 21 mil habitantes, foi uma visita turística? Sim, eu não tinha um conhecimento pleno do que era o Jalapão. Mas ao entrar em contato com o Jalapão, a gente identificou muitas carências, né? E coincidentemente tomamos conhecimento de um projeto que tratava do fortalecimento das cadeias produtivas na região do Jalapão, né?
e eu faço parte desse projeto. E à medida em que eu fui tendo contato com o desenvolvimento desse projeto, nós fomos conhecendo melhor a região e verificando os potenciais que tem lá e que é necessário hoje que se criem políticas públicas para que venha fazer com que essa vocação seja desenvolvida na região. E o que você acha que aconteceu ou não aconteceu para os administradores, para os políticos, para as pessoas que têm o poder de ter esse olhar turístico para desenvolver essa região? É que é falta de visão econômica por parte dos governantes, dos políticos, das autoridades, é que não deram prioridade à criação de políticas públicas que viessem a favorecer o desenvolvimento do turismo no Jalapão. Então, esse é um dos problemas que tem. Em função disso, nós temos as consequências, né, que é a infraestrutura. Se nós não temos visão econômica do negócio chamado turismo, certamente nós não vamos fazer nenhum investimento que facilite o acesso. Então, a infraestrutura que é necessário para o turismo, assim como para outros setores da economia, passa a ficar prejudicada em função dessa falta de visão. Então, faltam políticas públicas. Faltam políticas públicas. E não é somente as políticas públicas. Eu acredito que seja necessário nós ressaltarmos que políticas públicas nós temos muitas em nosso país. Mas quando nós olhamos para os setores, né, e verificamos as condições em que eles se encontram, nós vamos atestar que falta qualidade nas políticas públicas. É por isso que hoje nós temos nós temos saúde deficiente, temos educação deficiente, temos a segurança deficiente e, obviamente, se nós não começarmos a construir políticas públicas dentro de uma outra cultura, né, dentro de uma cultura em que não se espera que os atores públicos elaborem, mas que se criem redes produtivas, né, envolvendo outros parceiros, envolvendo empresários, envolvendo a sociedade civil, envolvendo comunidades, envolvendo ONGs, associações, e juntas, né, procurando unir meios e recursos, é possível nós construirmos políticas públicas sólidas. E essa integração precisa ser feita município, estado, governo federal, para que ela possa de fato acontecer? É necessário que os atores governamentais, né, cada um cumpra o seu papel. Isso não está acontecendo, né? Então, qual é o papel do governo federal? O papel do governo federal é identificar, né, as carências que existem nos estados, né, juntamente com esses estados. Em parceria com os estados, com os municípios, você pode fazer um mapeamento melhor dessas necessidades. Então, estrategicamente, o governo federal tem um papel. Mas o governo estadual e o governo municipal, os estados e os municípios, têm que apresentar seus planos setoriais. E esses planos setoriais é que vão resolver os problemas, né, da sua localidade. Então, essa integração é que é necessário. A partir dessa iniciativa, os municípios e o estado e o município, ela vai tentar o quê? Trazer outros parceiros que são interessados no desenvolvimento daquele negócio. No caso do turismo, quem são os parceiros? São os hotéis, são os restaurantes, são as agências de turismo, né? São outros serviços que vão ser agregados a isso. E junto com, digamos, com uma iniciativa dessa, com o desenvolvimento de uma ideia dessa, cristalizando ela, você vai ter a adesão também do SENAC, do Sistema S, que vai trabalhar com a qualificação. Né? Então, as instituições de ensino vão fazer a sua parte também. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelos seus estudos e sucesso na sua tese de mestrado. Obrigado pela oportunidade. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um programa só para você aqui em Tocantins. Até lá!